Ah, Jesus, tira a dureza do nosso coração e nos dê um coração, Senhor, parecido com o Teu. Quebra os nossos corações para que a Tua palavra faça morada em nossos corações. Para que cada irmão ao nosso lado, Senhor, possa resplandecer a Tua luz. Para que o nosso coração, para que a nossa mente seja transformado segundo a Tua palavra. Queremos estar diante de Ti, ouvir a Tua voz, sentir o Teu agir e reconhecer a Tua presença nesse lugar. Senhor, nos abençoa e fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Acabamos de viver uma conferência de oração e saímos com consciência de que oração não é um adereço, não é um chaveiro, mas a oração é algo tão importante nas nossas vidas de crente, que é a oração que nos possibilita ser chamados de amigos de Deus. É isso mesmo, Alanzinho. Se você resolver em casa, se ajoelhar todos os dias, buscar o Senhor em oração, você vai ser reconhecido não como um menino que ora muito, mas vai ser reconhecido como um amigo de Deus. E isso faz toda a diferença. Queria te dizer que hoje fui desafiado a pregar usando o mesmo texto que nós usamos da última vez que eu estive aqui numa quarta-feira, e eu te admito que eu estou morrendo de medo. Fiquei temeroso, fiquei apreensivo, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fortes e corajosos. Então eu vou me apoderar do mesmo texto para que essa força e essa coragem nos alcance. Porque eu quero te desafiar hoje, a partir do texto de Mateus 14, os versículos de 22 a 34, que nós já conversamos aqui, que você possa identificar Jesus, um mestre a seguir. Repete comigo: Jesus, um mestre a seguir. É isso que nós queremos hoje, identificar que esse Jesus, um mestre a seguir, apresentado nesse texto bíblico, seja o exemplo de fé para as nossas vidas. E para quebrar, para destruir a dureza dos nossos corações. Eu quero te dizer que a função de um texto bíblico, de uma palavra como essa, é unicamente fazer com que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus. É fazer com que corações sejam quebrantados. E sejam quebrantados para que seus pés comecem a seguir Jesus. Então eu quero te desafiar, já de início, antes mesmo da leitura do texto, a estar buscando o Senhor Deus, pedindo para Ele estar aqui no nosso meio, pedindo para o Espírito Santo tocar naquele coração que ainda não foi quebrantado, para que possa nessa noite ser quebrantado e começar a seguir Jesus, entender que Ele é o mestre das nossas vidas. Vamos fazer a leitura proposta, Mateus 14, a partir do versículo 22 até o 34, vai nos dizer: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro,
descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos diante do texto de Mateus. Diante do texto de Mateus, que se repete em parte nos evangelhos de Marcos e também de João. Com exceção da última parte, onde nós encontramos a história onde Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, esse trecho é exclusivo de Mateus. Nós podemos entender que havia um interesse de Mateus em falar desse acontecimento, principalmente para os judeus, que era para quem ele escrevia, para aqueles que ainda não haviam se convertido e para aqueles que já haviam se convertido, para ver como foi que o coração de Pedro começou a ser lapidado por Jesus. Interessante você pensar que logo no primeiro versículo, o versículo 22, diz a primeira frase: logo a seguir. Ele está apontando para algo que aconteceu antes. Sabe o que aconteceu antes? A multiplicação de pães e de peixes. Mateus vai dizer que João Batista havia sido morto e Jesus com seus discípulos saem e vão para uma região deserta e chegam lá de barco. Mas as multidões, sabendo da localização de Cristo, foram até lá porque queriam estar com o mestre. Eles queriam seguir esse mestre. Mas ao fim da tarde, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, precisamos dispensá-los. Aqui não há como conseguir comida. É um deserto. Não temos nada para dar a eles. E é aquele momento que Jesus recebe a notícia de que há apenas 5 pães, 2 peixes. E ele diz: tragam a mim. Jesus ora. Aquilo alimenta toda aquela multidão. O texto anterior vai dizer que haviam só de homens 5.000. Mulheres e crianças não haviam sido contados. E desses 5 pães e 2 peixinhos ainda sobraram 12 cestos. Sobra. Todo mundo estava alimentado e houve sobra. Você espera 10 pessoas em casa, compra 12 pães, só chegam 2. E às vezes nem sobra pão. Lá só tinham 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas. E sobraram 12 cestos. Após essa multiplicação de pães e peixes, Jesus chega e libera a multidão dizendo: vão para as suas casas, vão embora. Chama os discípulos e manda que tomem o barco e voltem para o mar. Mas a decisão de Cristo, aquele momento, era busca por Deus. Era estar em momento de oração. Ele sobe a um monte para que lá ele estivesse em oração. É a partir desse cenário que nós encontramos os discípulos em alto mar, sem a presença de Jesus Cristo. E eu queria te desafiar essa noite, a partir desse texto, a pensar que o texto de Mateus 14, os versículos de 22 a 34, que você se apoderasse principalmente do versículo 27, que diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E a partir disso eu quero que você pense que hoje nós temos como alvo passos para o exercício de uma coragem vivida da fé em Jesus Cristo.
Nós precisamos de uma coragem que seja alcançada unicamente, não pelas nossas forças, mas unicamente a partir da fé em Jesus Cristo. Não há coragem para as nossas vidas, não há coragem para a tua vida, se não for buscando o Senhor Jesus. Para alcançar uma coragem vivida da fé em Jesus Cristo, eu quero te dizer que, primeiro, você não pode subestimar o adversário. Sabe o que diz o versículo 24 e 25? Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, e os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Primeiro passo: você não pode subestimar o adversário. Sabe o que havia no coração desses homens quando estavam lá em alto mar? E o texto diz que o mar açoitava, batia no barco. Eles se encheram de medo, porque eles reconheceram o tamanho do perigo do qual eles se encontravam. Eles reconheceram como eles estavam à deriva e poderiam vir à morte. O meu texto vai dizer que o barco era açoitado. Outros textos vão dizer que o mar batia, judiava do barco. Mas eu quero que você pense que vai dificultar você ter coragem se você subestimar o adversário, mas também vai dificultar os seus passos se você superestimar o adversário. Sabe por quê? Porque quando o medo é grande, você dá mais poder ao adversário do que ele tem. Quando a tua coragem é perdida, você faz como os discípulos, você começa a ver fantasmas. Você vê coisas que não existem. O medo é a maternidade dos fantasmas, mas a coragem é o cemitério deles. Se você tiver um pouquinho de coragem que for, você vai conseguir matar esse fantasma, tirar ele da tua vida. Criança, quando começa a andar, você olha para ele e diz assim: não tem noção do perigo. E por que não tem noção do perigo? Corre, se joga, bate, se machuca e continua. Porque não tem noção do perigo. Sabe o que tem numa criança quando começa a andar? Coragem. Ela ainda não se acidentou o suficiente para começar a ter medo. Enquanto há coragem no coração de qualquer um de nós, os fantasmas são assombrados, expurgados, mandados embora. Em Números 13, nós vamos identificar os espias que foram enviados por Moisés a mando de Deus para reconhecer a terra prometida. Um homem de cada tribo é selecionado e enviado para esse relatório. A grande questão é depois deles terem vivido o que viveram lá, quando reconheceram a terra que havia sido prometida, o lugar que Deus queria dar de presente para o seu povo, e eles voltam. O versículo 33 vai trazer um relatório negativo. Números 13, o versículo 33 vai falar: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles.
Um grupo daqueles homens, uma parte daqueles homens que foram na terra prometida e viram quem lá habitava, voltam com um relatório covarde. E um relatório covarde faz com que a gente se compare a gafanhotos. Somos muito pequenos, eles são muito grandes. Na nossa cultura, geralmente, quando a gente está com medo, para dizer que é pequeno, a gente fala assim: eu sou do tamanho de uma formiga. É isso que eles disseram. Eles estavam dizendo assim: olha, os homens que estão lá são gigantes, nós somos apenas formigas, pequenos, nós somos gafanhotos, miúdos, somos miúdos aos nossos olhos e somos miúdos aos olhos deles. Mas o versículo 30 tem um homem de coragem, um homem que conseguiu exorcizar seus fantasmas, e ele fala assim: então Calebe faz calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Talvez você se engane achando que o que esses homens tinham era uma coragem que esse homem tinha, em especial Calebe, era uma coragem baseada na sua própria força. Mas eu queria te dizer que há no coração dele um sentimento diferente daquele que fazia ele achar que a força era unicamente deles. E isso nós podemos identificar com esse mesmo povo que se direciona à terra prometida após algum tempo, quando Moisés morre, quando eles são enviados para entrar na terra prometida com Josué. A palavra para Josué, em Josué 1,9 diz: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Sabe de onde vinha a coragem de Calebe? Não vinha da sua força, não vinha dos seus braços, mas vinha de um Deus que estava mostrando para eles que eles deveriam ter coragem, uma coragem firmada e baseada no Deus que estava os enviando para uma terra prometida, para uma terra que manava leite e mel e que era presente para as vidas deles. Em momento nenhum Calebe subestimou o perigo que havia naquele lugar. Em momento nenhum ele subestimou o tamanho daqueles gigantes, a força daqueles homens, mas ele sabia quem estava com eles. Ele sabia quem estava com eles. Sabe, a maioria das vezes nós nos sentimos como aqueles homens que disseram: mas nós somos pequenos como formigas, como gafanhotos, não temos força para lutar. Não subestime o adversário, mas também não superestime o adversário. Você precisa saber o tamanho do teu adversário para reconhecer o tamanho desse Deus que te encoraja. Se você achar que o adversário é pequeno e fraco, o Deus que te protege, que te guia, não vai precisar de muita força, não vai precisar de muita coisa. Mas olha, há muito adversário forte, e talvez o seu adversário com quem você guerreia seja muito maior, muito mais forte do que o meu. Agora eu te digo, o Deus que me ajuda, o Deus que te ajuda, o Senhor Jesus que te acompanha e que me acompanha é o mesmo, e Ele é todo poderoso. A minha coragem vem dEle, a minha força vem dEle, o meu id vem dEle. Sabe, nós escolhemos seguir esse mestre, e ele tem uma vida abundante para nos dar, e essa vida abundante nos exige santidade.
E talvez a tua luta seja para alcançar santidade. Talvez a tua luta seja para lidar contra o pecado. Talvez a tua luta seja para decidir andar com Jesus. Mas eu queria te dizer que tem força e coragem para a tua vida se você buscar nele. Se você buscar nessa fonte de todo poder. Não ache que o seu pecado é maior do que Jesus Cristo. Não ache que o seu pecado é mais forte do que Jesus Cristo. Não ache que o seu pecado vai te dominar e escravizar se você preferir a Cristo. Se entrega a Ele. Busca a Ele. E independente do tamanho e da força desse teu adversário chamado pecado, tem força vinda do alto para você vencer. Para você lutar e vencer. Alguns pecados nós começamos a chamar de vício. Sabe por quê? Porque quando nós batizamos eles de vício, a gente diz assim: não tenho mais força para lutar contra ele. Deixa eu te dizer. A promessa de Cristo é para te dar coragem. Não tenha medo. Porque Ele estará contigo e vai lutar contra o teu pecado. Ele tem força para te dar. Você pode até se achar fraquinho. Você pode até achar que o pecado é forte demais. Mas eu te digo que Ele tem força. Que Ele tem poder dele, do alto e do céu, para te dar. Para você escolher Ele e não mais o pecado. Para você desistir do pecado e para você voltar para a presença de Jesus Cristo. Sabe qual é o segundo passo? Para você escolher seguir Jesus como mestre. Não perca de vista de onde vem o teu socorro. Os versículos 26 e 27. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. O medo tem o poder de te destruir. O medo tem o poder de levar projetos ao chão. O medo tem o poder de te paralisar, de te deixar inerte, de você não conseguir dar um passo mais na direção de Cristo. Mas eu queria te dizer que esse texto aponta para uma luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel é a saída. Eu estava perdido na escuridão. Morcegos e serpentes moram nos túneis escuros. Eu preciso sair de lá. E quando eu vejo uma luz no fim do túnel, com coragem, eu imagino, é a saída. Mas com medo, eu corro para dentro dizendo: lá vem o trem. Percebem como o medo tem poder de te destruir, de fazer você andar na direção contrária daquilo que pode te salvar? Se a vistas da saída do túnel, você imagina que a luz do dia é o trem que vem, você não sai mais do túnel e você vai passar a morar com morcegos e serpentes, amedrontado pelo resto da vida. Os discípulos, com o barco açoitado pelo vento, quase destruído pelo mar, olham para a luz no fim do túnel, e a luz no fim do túnel de todo crente é Jesus Cristo. Mas sabe o que eles gritam? Não gritaram: lá vem Jesus. Gritaram: é um fantasma. Se eles estivessem no túnel, eles tinham voltado para dentro, imaginando que seria o trem. Na certeza do socorro, a coragem.
na certeza do socorro, a coragem. Quando falta luz na sua casa, as crianças pequenas entram em desespero. E você o que grita? Estou aqui. E quando criança pequena, ainda que não veja, escuta a nossa voz, o coração se acalma. Sabe por quê? Porque o coração se enche de coragem. Papai está dentro de casa. Mamãe está vindo do quarto. Meu irmão está aqui para me proteger. A palavra mais importante do versículo 27 não é nem coragem, mas é Jesus falando: sou eu. Sou eu. Fala de pai e de mãe. Estou aqui. É Jesus trazendo segurança para os seus discípulos, dizendo: calma, não tenham medo. Achem a coragem de vocês. Sou eu estou aqui, não vos deixarei sozinhos. Engraçado que eu não consigo identificar na Bíblia uma palavra do tipo, você é forte. Eu identifico, Letícia, seja forte. Sabe por quê? Porque você precisa identificar no seja forte e corajoso a fala de um Deus que está do teu lado e que assegura força, poder, cuidado e coragem para a tua vida. Coragem para a tua vida. Sabe o que o Salmo 121 vai nos dizer? Nos 2 primeiros versículos: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os discípulos em alto mar precisavam lembrar do Salmo 121 e saber que o socorro deles chegaria, que o socorro deles os alcançaria, que não haveria mais um fantasma para assombrá-los, mas haveria a presença de Cristo para lhes dar coragem, para lhes dar força e coragem. Eles precisavam identificar esse cuidado de Deus nas suas vidas, essa presença de Cristo que fazia com que o fantasma fosse exorcizado. 1 Samuel 17, nós vamos encontrar a história de Davi e de Golias. Em 1 Samuel 17, essa história vai apontar para um menino que ainda não tinha reconhecimento como rei, que ainda não tinha reconhecimento como um grande general. Mas nós vamos reconhecer que nesse texto há um gigante que está desafiando o povo de Deus e zombando do nome de Deus. E isso deixa o coração de Davi chateado. A história vai apontar que Davi vê um gigante de 3 metros com roupa de guerra. Até aí tudo bem. O problema é que esse gigante de 3 metros com roupa de guerra estava com sangue nos olhos. Ele queria matar alguém. Ele queria destruir aquele povo. E ele desafia um apenas para vir lutar com ele. E isso decidiria toda aquela guerra. O versículo 42 vai dizer o que Golias via. 1 Samuel 17, versículo 42. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Os mais antigos sabem disso, né? Filho quando arrumava uma namorada bonita, ou filha quando arrumava um namorado bonito, pai e mãe sempre dizia: não esqueça que beleza não põe
beleza não põe mesa. Aquele gigante olhou para Davi, pequenininho, ruivo, e apesar de bonito, disse: ele acha que vai me derrubar com sua beleza? Só porque é bonitinho? Não. Davi era um menino tão desacreditado, que quando o profeta foi na casa dos seus pais para escolher quem seria ungido rei, ele não é apresentado. E o profeta fala: mas não é nenhum desses. E o pai dele fala: bem, tem um pastorzinho de ovelha que está lá cuidando das ovelhas. Ele quase disse assim: eu nem imaginava que poderia ser ele, mas chama ele lá para o profeta ver, que quem sabe vai ser ele. Davi era desacreditado até mesmo dos seus pais. Mas Davi sabia de onde vinha a sua força, e mesmo bonito pequeno, pastor de ovelhas, ele tinha coragem. 1 Samuel 17, os versículos 45, 46 e 47 vão dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda terra saberá que há Deus em Israel. A palavra de Davi para aquele gigante de 3 metros, com roupa de guerra e com sangue nos olhos, foi: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Davi estava dizendo para ele: olha, não importa o meu tamanho, não importa a minha beleza, e não importa a minha baleadeira. No Nordeste a gente chama de baleadeira. Não importa meu estilingue, você será entregue nas minhas mãos pelo Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Sabe de onde vinha a coragem de Davi? Sabe de onde vinha a força de Davi? Não estava nele mesmo, essa vinha do Senhor. Não perca de vista de onde vem o teu socorro. O teu socorro não vem da tua coragem, mas isso não te deixa ter medo. Se tem alguém para te proteger, e esse nome que te protege é o Eu Sou, Jesus Cristo, confia, tenha coragem, seja desinibido, seja valente, enfrente os seus medos, enfrente os seus pecados com o Senhor Jesus. Sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida? Que a mesma palavra de Davi para Golias vai ser a tua palavra para o teu pecado. Hoje mesmo, o Senhor Jesus vai me entregar você, e você será abatido. Que os nossos pecados sejam abatidos não pela nossa força, não unicamente pela nossa coragem, mas pela força e pela coragem de quem chegou e disse: sou eu. Coragem, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Davi não olha para a sua força, Davi não olha para os soldados, não olha para os seus irmãos, não olha para aquele rei. Davi não olha nem mesmo para a armadura de Saul que tentaram pôr nele. Lembra? E eu todas as vezes que eu leio o texto de Davi, falando de Davi e Golias, Arlene, quando fala a respeito da armadura que ele veste, que não serve, eu fico imaginando, eu acho que Paulo lá em Efésios estava pensando nessa armadura. Nós temos que vestir a armadura de Deus e não a armadura de sair.
de Saul. A nossa confiança precisa estar nesse Deus, porque é unicamente Ele que vai nos revestir do seu poder, da sua força, da sua coragem. E nós vamos conseguir vencer. Não pelo nosso braço, não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas unicamente pelo poder e pela força do Eu Sou, o Jesus Cristo, que sussurra nos teus ouvidos todos os dias: sou eu, sou eu, sou eu. Se você não tiver um pingo de coragem, você vai achar que é um fantasma. Recupera a coragem através da fé, da esperança, da confiança nesse Cristo, que você vai conseguir ouvir a voz dele diante da tua fraqueza, diante do teu pecado, diante da tua luta. Você vai escutar ele falando: eu sou. Primeiro, não subestime o adversário. Se você subestimar o adversário, você vai achar que Jesus não tem tanto poder assim para te salvar, mas ele tem todo poder, e não importa o tamanho do teu adversário. Segundo, não perca de vista de onde vem o teu socorro, de onde vem a ajuda para a tua vida. E essa ajuda vem do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer ainda que para você seguir o Mestre, você ainda precisa não duvidar do poder de Cristo. Não duvidar do poder de Cristo. O texto que nós lemos em Mateus 14, dos versículos 22 até o versículo 27, nós vamos encontrar ele repetido em Mateus, em Marcos e em João. Mas o texto que se segue de 28 a 33 é unicamente exclusivo de Mateus. E ele diz: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Esse texto que nós encontramos apenas no Evangelho de Mateus aponta para o exercício da fé. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? E o coração de Jesus olhava para ele e dizia: há tanto ainda para Pedro crescer. Parece-me que esse pedaço do texto em Mateus está apontando para o desenvolvimento da fé de Pedro. Mas quem é Pedro? Pedro é aquele que ainda no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, foi chamado por Cristo para se tornar pescador de gente. Se antes ele pescava peixes, agora Jesus chama ele e o seu irmão André para pescar gente, para ir em busca de pessoas. Mas para esse chamado, ele precisa não só obedecer e ir, ele precisa de uma fé renovada, de uma fé poderosa, de uma fé grande. E por isso Jesus diz: homem de pequena fé. Sabe o que é incrível pensar? É que no Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, elas são apresentadas como o primeiro sinal, o primeiro milagre que Cristo faz e que anuncia: eu sou o Messias.
Lá no Evangelho de João, pastor Rodolfo, temos dúvida se todos os discípulos estavam. Mas no capítulo 1, Pedro é mencionado. Ele estava nessa festa. Em Mateus 14, 13 a 21, quando há a multiplicação de pães e peixes e aquela multidão de mais de 5.000 pessoas são alimentadas, Pedro estava presente. Sabe por que eu estou dando esse relatório de Pedro para vocês? Porque eu quero que vocês entendam todas as escolas que Pedro já tinha passado com Jesus Cristo. Ele foi chamado para deixar os peixes e pescar gente. Ele foi. Ele viu Jesus transformar água em vinho e trazer alegria a uma festa de casamento. Ele viu mais de 5.000 pessoas serem alimentadas por 5 pães e 2 peixes, e ao final 12 cestos de sobra ainda terem naquele lugar. E ainda assim, esse é o Pedro, do qual Jesus diz: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Eu não quero acusar Pedro, mas eu quero que você possa se identificar com Pedro. Sabe quantos milagres você já passou na sua vida? Lembra de todos eles. Agora lembra de quantas vezes também você tem duvidado do poder desse Cristo. De quantas vezes Ele tem dito, tem sussurrado no teu ouvido: por que tão pequena fé? Por que duvidas do meu poder? Eu não quero acusar Pedro, mas eu quero entender que eu sou um homem falho como ele, e por vezes, diante dos milagres de Cristo, eu ainda assim tenho duvidado. E todas as vezes que você duvidar, todas as vezes que você titubear, que o teu barco estiver sendo açoitado pelo vento, pelas águas, escuta a voz que vem do alto, que diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Não tenha medo. Tem uma outra informação que eu preciso dar a vocês. Falei que a primeira parte da história, quando os discípulos estão no barco em alto mar e Jesus vem andando, nós vamos encontrar nos evangelhos de João e de Marcos. Mas Marcos vai trazer uma informação muito interessante ao final do milagre, que ele vai dizer como estavam aqueles corações, como estava o coração de Pedro. E o texto de Marcos, de 45 até 52, e eu vou ler apenas o 52, logo após eles terem ouvido e reconhecerem que era Cristo dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo, o Evangelho de Marcos vai dizer: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Sabe qual é o problema da falta de fé de Pedro? Da minha falta de fé e da tua falta de fé? Coração endurecido. Coração endurecido que não se deixa quebrar nem pelos milagres de Cristo. Quanta alegria que Ele tem renovado em nossa casa. Quanta água transformada em vinho. Quanto pão tem sobrado à tua mesa. E ainda assim, você tem achado que o Cristo que anda sobre as águas é um fantasma que te persegue. Coração endurecido tapa os teus olhos e não deixa que você veja o Cristo que quer te salvar, o Cristo que quer transformar a tua vida, o Cristo que quer te tirar do fundo das águas e te trazer de volta para o barco, te trazer de volta para o barco. Eu acredito que o que estava acontecendo com Pedro era um processo
profético de transformação. Ezequiel 36 vai falar a respeito desse processo profético de transformação. Ezequiel 36, os versículos 26, 27 e 28 vão nos dizer: eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus quer habitar no teu coração. Jesus quer quebrar a dureza do teu coração, para que haja um renovo de coragem na tua vida, para que haja uma mudança. Não existe fé em coração endurecido. Não existe fé em coração de pedra. Só existe fé em coração de carne. E o que Jesus está dizendo é: sou eu. Eu quero transformar esse teu coração de pedra endurecido em um coração de carne. E o que Jesus está fazendo é tratando do coração de Pedro. Olha só, Deus em Cristo Jesus quer tratar o teu coração. Ele quer quebrar a dureza do teu coração. A dúvida ainda na tua vida a respeito de Jesus, mas Ele está sussurrando no teu ouvido: sou eu. Coragem. Ele está sussurrando no teu ouvido que quer habitar no teu coração. Mas se você não deixar que Ele quebre o seu coração, que Ele transforme o seu coração de pedra num coração de carne, Ele não vai ser inundado por uma fé genuína que faça você olhar para Jesus e gritar: salva-me, Senhor. Pedro estava com o coração endurecido, foi isso que Marcos falou. Mas mesmo com aquele coração endurecido, ele desafiou a Cristo dizendo assim: eu quero ir ter contigo. Tu és um mestre a ser seguido, Senhor, e eu quero pisar nesse impossível, eu quero pisar nessas águas, eu quero chegar diante de ti. E Jesus desafia ele: vem, pode vir. E ele vai. No meio do caminho, ele afunda. Sabe por que ele afunda? Porque ele perdeu o foco. Começou a olhar de volta para o vento. Deixou de olhar para Cristo e olhou para o vento. E quando você deixa de olhar para Cristo e olha para a força do teu adversário, para o tamanho do teu pecado, ou até mesmo para o egoísmo do teu coração, esse coração endurecido não pode ser tomado de fé. Se você quiser um coração inundado pela fé em Cristo, você precisa deixar que Ele quebre o seu coração, que Ele transforme o seu coração. E Ele só quer uma coisa tua: confessa que Ele é o teu socorro. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos salvar de todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos salvar de toda a nossa fraqueza. Ele é fiel e justo para nos tirar do fundo, do charco de lodo e pecado, da morte, e nos trazer de volta para a sua maravilhosa luz. Mas há necessidade de corações quebrantados, de corações que se rendam e escutem essa voz que diz:
coragem, sou eu, não tenham medo, eu sou contigo. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar hoje a ter coragem e não ter medo. Isso significa ter fé. Ter fé no impossível. Porque é muito provável que, se você estiver olhando apenas para as circunstâncias, apenas para aquilo que está ao teu redor, você vai ser inundado de medo. Você vai ser engolido pelo medo. Então eu quero te desafiar a ter uma coragem, a não ter medo. Quero te desafiar a olhar para Cristo. Olhe para Cristo e escute a sua voz, que unicamente isso vai conseguir fazer com que você saia do terreno do medo e chegue na zona da coragem, no espaço de gente corajosa, em terreno de super-heróis, de gente que confia unicamente em Deus. Eu quero te desafiar a entregar o coração para Jesus, para que Ele possa quebrar o teu coração de pedra, para que Ele possa escutar o teu pedido de socorro e te tire desse mar que te açoita, desse mar que te engole, que Ele consiga te dar força contra os teus próprios pecados, que fazem com que você ache que eles são maiores que o Cristo que quer te libertar, que o Cristo que quer te salvar. Não perca de vistas esse Senhor que quer se tornar o Senhor da tua vida. Sabe qual é a palavra final desse texto? Lá no versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O tratamento de Jesus para com Pedro era para que ele entendesse que ele estava diante do Filho de Deus. Nós vamos cantar. Logo em seguida, nós vamos estar orando. Mas eu quero te desafiar a quebrar seu coração, entregando ele para Cristo, deixando que uma fé genuína, poderosa, vinda dos céus, inunde o seu coração, para que você tenha coragem hoje de dizer assim: Senhor, socorre-me, sou teu. Senhor, socorre-me, sou teu. Senhor, socorre-me, sou teu. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Você pode se colocar de pé para a gente declarar essa canção? Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas
esmorecer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Temos coragem de confiar e crer no teu poder, Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Uma das perguntas que nós temos a respeito dessa história que nós fomos ministrados e que falou o nosso coração, que o Senhor enviou para que estivesse alimentando as nossas vidas hoje. Qual era o objetivo dessa história? Qual o objetivo desse relato? Será que o objetivo dele é fazer com que você possa andar sobre águas? Será que é apenas viver coisas impossíveis? É muito mais do que isso. O objetivo desse texto é alcançar a tua vida e fazer com que nasça no teu coração uma fé genuína em Jesus Cristo. É fazer com que tua fé cresça nesse Senhor Jesus, que o teu coração seja quebrado e você possa reconhecer que não haveriam pés sobre águas se não fosse a presença do Senhor Jesus próximo daquele barco. No Evangelho de João, o último versículo dessa história vai dizer assim: então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao destino. Eu quero te dizer que o teu barco não vai chegar ao destino propício, favorável, de bonança, se Jesus não estiver no teu barco. Ele precisa inundar o teu coração, encher o teu coração de fé, para que você olhe para ele e saiba de onde vem o milagre da tua vida. Como é que você faz para viver milagres em Cristo? É unicamente tendo o coração quebrantado para Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o Senhor do teu coração, que Ele é o Senhor que quer trazer você de volta no barco, mas trazer de volta para o cais em paz e com alegria. O coração daqueles discípulos estava perturbado, angustiado, amedrontado, mas é unicamente com a presença de Jesus que a bonança chega, que a alegria é restaurada. Se há tristeza no teu coração, tem alegria em Cristo Jesus para ser restaurado. Mas Ele precisa que você deixe que Ele quebrante, que Ele quebre o seu coração de pedra. Há um movimento profético de Cristo para a tua vida, que é transformar o teu coração de pedra num coração de carne, num coração maleável nas mãos
de Deus.